A lei de Biot-Savart define a expressão matemática que pode ser utilizada para calcular o campo magnético produzido por uma corrente elétrica. Em 1820, em um de seus experimentos, o físico Oersted descobriu por acidente que um fio conduzindo uma corrente elétrica podia desviar uma agulha imantada de uma bússola, observando ali uma relação entre corrente elétrica e campo magnético. Porém, Oersted não deu explicações de como realizar os cálculos do campo. Essa explicação só veio anos depois com dois cientistas, Jean-Baptiste Biot e Félix Savart, fizeram os primeiros relatos de forma mais precisa sobre o fenômeno. Após passar por algumas alterações, as conclusões dos dois cientistas ficaram conhecidas como Lei de Biot-Savart. Primeiramente, vamos saber o significado físico de cada componente da expressão matemática da Lei de Biot-Savart. A equação da Lei de Biot-Savart é dada por onde B é o campo magnético, que é uma região do espaço onde as cargas elétricas em movimento são sujeitas à ação de uma força magnética, capaz de alterar as suas trajetórias. O campo magnético é resultado da movimentação de cargas elétricas, como no caso de um fio, que é o que usaremos em nossos exemplos a seguir. A permeabilidade magnética é uma constante de proporcionalidade. Ela depende do material que é feito o objeto e também do campo magnético existente. Calculamos a permeabilidade magnética através da relação entre o fluxo magnético e a intensidade do campo magnético exterior ao objeto, isto é, calculamos através da expressão B por H. Algum tempo depois que Biot-Savart divulgaram suas conclusões, Ampère apresentou outra lei que envolvia o campo magnético, a qual teve muita utilidade na análise dos fenômenos magnéticos. Dessa forma, para que a lei de Ampère tivesse uma forma mais simplificada, realizou uma alteração na constante magnética, que passou a ser escrita na forma com que usaremos na nossa equação, onde μ0 vale 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla metro por ampere. dl é o pedacinho infinitesimal do fio. I é a corrente elétrica, que é o movimento de cargas elétricas, como os elétrons, que acontece no interior de diferentes materiais, em razão da aplicação de uma diferença de potencial elétrico. A corrente elétrica é a grandeza física que nos permite conhecer qual é a quantidade de carga que atravessa a seção transversal de um condutor a cada segundo. De acordo com o Sistema Internacional de Unidades, a carga elétrica é medida em ampere vezes segundos, tal unidade também chamada por Coulomb. R é o vetor que liga o ponto onde eu quero saber qual é o campo magnético e o pedacinho infinitesimal do fio. E o R que está embaixo é o módulo do vetor R. Vamos começar entendendo o caso do fio finito. Vamos considerar um ponto P a uma distância R qualquer de um fio de comprimento L que transporta uma corrente I, onde o ponto P está sobre essa reta pontilhada que passa perpendicularmente no meio do fio. O movimento da corrente I gera um campo magnético P. Mas como calculá-lo? Vamos utilizar a lei de Biot-Savart para correntes, dada a seguir. Para integrarmos somente o módulo, devemos saber qual é a direção do campo. E como descobriremos? Isso mesmo, com a regra da mão direita. Colocaremos a nossa mão direita com o polegar apontando para o sentido da corrente e com a mão envolvendo o fio, da forma com que é mostrada na imagem. Podemos ver que no lado do ponto P, a mão está entrando, indicando que o campo magnético entra na página. Na outra vista, podemos ver o movimento dele em torno do fio, formando uma superfície onde o módulo do campo tem a mesma intensidade. O vetor campo é sempre tangente a essa superfície. Assim, fica mais fácil de ver que o campo no ponto P está em direção y. Agora podemos tirar as notações vetoriais da integral. Se pedirem para calcular o campo no ponto P', que não está no eixo x, basta calcular o campo para o ponto P, indicar a direção do ângulo, desta forma. Agora só nos resta analisar quem é R. Vamos indicar na figura a distância de um ponto dl genérico até o ponto P. Agora que sabemos a direção do campo, vamos tirar o produto vetorial da equação fazendo dl multiplicação vetorial com vetor R, que é igual a dl r seno de θ. E na equação temos o seguinte valor. Olhando o desenho, a gente vê que tem um triângulo retângulo formado e podemos utilizar o teorema de Pitágoras e achar quem é r ao quadrado, desta forma. E o seno do ângulo é dado por seno de θ igual a
R grande dividido por R menor. E a equação fica desta forma. O vetor dl está na direção e sentido que a corrente se move, e como a corrente se move em z, o infinitésimo do comprimento é dado dl igual a dz. Substituindo os valores na integral e colocando os limites do fio, que vai de menos L dividido por 2 até L dividido por 2, enfim, temos a integral final para esse campo. Resolvendo essa integral, temos por resultado. Voltando para o campo, chegamos a esse valor, que é o valor esperado. Assim, aprendemos a calcular o campo gerado por um fio finito. Iremos ver agora o campo gerado por um fio infinito. Um fio infinito é quando seu comprimento L é muito maior que a distância R que o ponto P está do fio, como é mostrado na imagem. Comparado ao comprimento L, a distância R é muito pequena, e na soma dos termos ao quadrado acaba sendo irrelevante. Mudaremos a equação desta forma. Então, o campo para o fio infinito fica desta forma. Se resumir certinho, chegaremos a essa forma. Se o campo não tivesse sobre o eixo x, a gente pode fazer como foi mostrado no fio finito. É o mesmo módulo numa direção φ qualquer, ficando assim. Iremos ver agora como a força magnética é dada entre correntes paralelas. Se colocarmos dois fios longos, 1 e 2, separados por uma distância d, ambos transportando correntes elétricas, como na figura abaixo, o que acontecerá? Ambos os fios produzirão um campo magnético, mas as cargas e movimentos na presença de campo magnético sofrem a ação de uma da outra. Então haverá uma força magnética que atuará sobre o fio 1, de F2 para F1, devido ao campo que o fio 2 gera, e uma força magnética agindo sobre o fio 2, de F1 para F2, devido ao campo que F1 gera. Vamos começar calculando a força magnética que o fio 1 exerce sobre o fio 2. Nesse caso, o campo magnético gerado pelo fio 1 no fio 2 é dado por esta fórmula, onde o campo aponta para baixo, de acordo com a regra da mão direita, já testada. Assim, a força magnética que o fio 1 exerce sobre um pedaço de tamanho L do fio 2 é dada por. Usando novamente a regra da mão direita, vemos que a força será dessa forma. Se o objetivo é fazer as questões de maneira rápida, podemos usar certos macetes. Lembraremos que correntes paralelas, os fios vão se atrair, e correntes antiparalelas, os fios vão se repelir. Temos que lembrar um detalhe. A força gerada pelo fio 1 sobre o fio 2 é igual à força gerada pelo fio 2 sobre o fio 1, e ambas são dadas por essa fórmula. Além de terem o mesmo módulo, as duas têm sentidos opostos. Por isso, essas forças entre dois fios formam um par de ação e reação.